Hoje a gente vai fazer uma análise que, olha, é fascinante. A gente vai explorar o impacto de uma decisão super comum, a compra de um carro. Exato. A ideia é a seguinte: o que aconteceria se uma pessoa, em vez de comprar aquele carro mais caro, sabe, o SUV do momento, optasse por um modelo mais simples, mais econômico e investisse toda essa diferença? É um exercício incrível de custo de oportunidade. E para a gente sair do campo da hipótese, nosso estudo montou um cenário bem pé no chão. Certo. A gente simulou o que teria acontecido ao longo de 10 anos, começando lá em 2016. 10 anos, um bom período. Sim, e a comparação foi entre dois carros muito populares na época. De um lado, o mais vendido do ano, um Chevrolet Onix, do outro, um Jeep Renegade que era, bom, uma opção bem mais cara. Entendi a premissa. A pessoa abre mão do Renegade, compra o Onix e a grana que sobra, ela investe. Mas investe onde? Em que exatamente? Então, essa é a parte estratégica. A simulação pegou todo esse dinheiro, tanto a diferença inicial quanto uma economia mensal, e aplicou num portfólio focado em dividendos. Ah, em empresas boas pagadoras. Exatamente. A gente escolheu 4 nomes bem conhecidos no mercado, com histórico sólido de distribuir lucros. Foram elas: Taesa, Banco do Brasil, BB Seguridade e também o Banco Santander. Perfeito, o cenário está montado. Então, vamos voltar para 2016. Na prática, qual era a diferença de grana entre esses dois carros? Olha, naquela época, um Chevrolet Onix intermediário custava algo em torno de R$ 43 mil. Ok, 43 mil. Já o Jeep Renegade, mesmo na versão de entrada, já partia de uns R$ 83 mil. Nossa, Ou seja, logo de cara, a gente está falando de uma diferença de R$ 40 mil. 40 mil reais é muito dinheiro. E esse valor seria o primeiro aporte no investimento, então. Exatamente. É o pontapé inicial. Mas o que deixa a estratégia realmente poderosa é que a economia não para por aí, né? Como assim? Um carro mais barato, geralmente, ele vem com um pacote de economia junto. Os custos anuais, tipo IPVA, seguro, manutenção, tudo costuma ser bem menor. E essa diferença nos custos do dia a dia, ela é grande o suficiente para fazer diferença no longo prazo. Com certeza. Para se ter uma ideia, vamos pegar só o IPVA. Ok. O imposto do Renegade, por ser mais caro, seria de uns R$ 3.300 por ano. Já o do Onix, por sua vez, ficaria ali na casa dos 1.720. Uau, é quase metade. Pois é. Só aí a pessoa já economiza quase R$ 1.600 no ano. Se a gente soma um seguro mais em conta, uma manutenção mais barata, essa economia cresce. Faz sentido. E para nossa simulação, a gente foi até bem conservador. Estabelecemos que essa economia toda geraria um aporte extra de R$ 200 por mês. Ok, então o plano de investimento fica assim: um aporte inicial de 40 mil, que é a diferença dos carros, e depois todo santo mês mais R$ 200 que vem dessa economia. Mas tem um detalhe que eu imagino que seja o motor de tudo isso, né? O que foi feito com os dividendos? Esse é o segredo. É o que a gente chama de efeito bola de neve. Na simulação, 100% dos dividendos recebidos nesses 10 anos foram reinvestidos. Nada foi para o bolso, então. Nada. A pessoa não gastou um centavo. Todo o dinheiro que as empresas pagaram foi usado para comprar mais ações da própria empresa. Isso cria um ciclo virtuoso que, assim, acelera o crescimento de um jeito que muita gente não percebe. Certo, agora sim, o cenário está completo. Vamos ao que interessa: os resultados. Depois de 10 anos seguindo esse plano, o que aconteceu? Começando pelo investimento no Banco do Brasil. Os números aqui, olha, já começam a ficar bem interessantes. Ao longo de uma década, somando os 40 mil iniciais com os R$ 200 mensais, a pessoa teria tirado do próprio bolso um total de R$ 63.800. Ok, R$ 63.800 investidos. E para quanto esse dinheiro se transformou? No final do período, o patrimônio acumulado investindo só no Banco do Brasil seria de R$ 280 mil. Peraí, como? De 64 mil para 280 mil. É uma multiplicação por mais de 4 vezes. Mas tem um dado que eu acho ainda mais impressionante nisso. Quanto desse valor veio só dos dividendos? É aqui que a mágica acontece.
Do patrimônio total, R$ 120 mil vieram apenas dos dividendos, que foram pagos e reinvestidos. Pode repetir esse número, R$ 120 mil. Isso é quase o dobro de todo o dinheiro que a pessoa efetivamente investiu. Eu sempre ouvi que dividendos eram importantes, mas isso coloca a coisa em outra perspectiva. É o poder dos juros compostos aplicado aos dividendos. Cada dividendo que você recebe compra um pedacinho a mais da empresa, né? Certo. Esse novo pedacinho vai te gerar mais dividendos no futuro, que vão comprar mais pedacinhos e assim por diante. É um ciclo que se retroalimenta. No final, essa pessoa teria acumulado uma posição de 18.845 ações do banco. Impressionante. E essa montanha de ações, o que ela poderia gerar de renda passiva daqui para frente? Digamos em 2026. Boa pergunta. Fazendo uma projeção, se a gente supõe que o banco pague um dividendo de R$ 1,80 por ação em 2026, essa posição geraria uma renda anual de quase R$ 13 mil. O que dá uma média de R$ 1.070 por mês. E lembre-se, o aporte mensal era de R$ 200. A renda passiva se tornou 5 vezes maior que o esforço mensal de investimento. É uma verdadeira máquina de renda. E isso mostra a força de um banco tradicional. Mas e num negócio do mesmo grupo, só que com uma dinâmica diferente, como seguros? Como foi o resultado com a BB Seguridade? A lógica é a mesma, mas os números mudam, o que já mostra a importância da diversificação. Claro. Com a BB Seguridade, a mesma estratégia resultaria num patrimônio de R$ 182 mil, ainda uma multiplicação de quase 3 vezes sobre o valor que saiu do bolso. E os dividendos? Protagonistas de novo. Foram R$ 78 mil recebidos no período, o que também supera todo o capital investido. No final, a pessoa teria 5.090 ações. E a projeção de renda com a BB Seguridade? O setor de seguros costuma ser um bom pagador, né? Sim, bastante. As projeções para este ano são de um pagamento na casa de R$ 4,35 por ação. Se isso se confirmar, essa carteira poderia gerar uma renda anual de R$ 22 mil. O que daria por mês? Cerca de R$ 1.800. Ou seja, 9 vezes o valor do aporte mensal original de R$ 200. É outro exemplo claro de como a renda passiva pode superar e muito o esforço de poupança. Ok, os números são realmente expressivos, mas, sendo um pouco advogada do diabo aqui, Manda. essa estratégia não parece boa demais para ser verdade. A gente teve um período, de 2016 para cá, que apesar de volátil, foi majoritariamente positivo para a Bolsa Brasileira. Quão dependente esse resultado é de um mercado em alta? Essa é uma observação fundamental. Não há garantia nenhuma de que o desempenho passado vá se repetir. Isso é fato. O mercado de ações é cíclico. Exato. O dessa estratégia não é acertar o timing do mercado, mas sim o tempo no mercado. A consistência, né? Exato. Se a pessoa tivesse começado num período de baixa, provavelmente teria comprado ações a preços ainda mais baratos, o que poderia até potencializar os ganhos no futuro. O mais importante é a disciplina. Continuar os aportes, comprar na alta e na baixa, e reinvestir sempre os dividendos. A volatilidade, para quem foca no longo prazo, pode ser uma aliada. Faz sentido. A consistência dilui o risco. Bom, voltando aos exemplos. Saímos de 2 gigantes do setor financeiro. E se o dinheiro tivesse ido para um setor mais defensivo, como o de energia elétrica? O que aconteceu com a Taesa? Aqui os números foram os mais fortes da simulação. O setor elétrico é conhecido pela previsibilidade, né? E isso geralmente se traduz em dividendos constantes. Com a Taesa, o mesmo plano teria resultado num patrimônio final de, olha, impressionantes R$ 316 mil. 316 mil e os dividendos? Foram R$ 145 mil em dividendos recebidos e reinvestidos, mais que o dobro de todo o capital aportado. O retorno total sobre o dinheiro que saiu do bolso foi de quase 400%. 400 vezes... Não, 400%. Isso, quase 400%.
Ao final, a posição seria de 7.655 ações da companhia. E qual o potencial de renda passiva para 2026 com essa posição na Taesa? As estimativas apontam para um pagamento de cerca de R$ 3,20 por ação. Se isso se concretizar, estamos falando de uma renda anual de R$ 24 mil. Que na média dá R$ 2.000 por mês. R$ 2.000 por mês. Isso é 10 vezes o valor do aporte mensal de R$ 200. É como se a cada mês a pessoa recebesse de volta o equivalente a 10 meses de investimento. Isso muda completamente a forma como a gente enxerga o dinheiro. Exatamente. Pense nisso na prática. R$ 2.000 por mês é o valor de um aluguel em muitas cidades. Cobre boa parte das despesas de uma família. E tudo isso nasceria de uma única decisão, uma década antes. A de não comprar um carro mais caro. É um impacto muito real. Para fechar a análise, vamos ao último caso. Banco Santander. Como ele se saiu? O Santander também apresentou resultados muito sólidos. A mesma estratégia teria levado a um patrimônio de R$ 267 mil. O total recebido em dividendos foi de R$ 106 mil, também superando o capital investido, com um retorno total de 320%. E em número de ações? Resultaria num acúmulo de 15.225 ações do banco. E a projeção de renda para ele? Com uma estimativa de dividendos de R$ 1,08 por ação para o ano, a posição poderia gerar uma renda anual de R$ 16 mil. Isso dá aproximadamente R$ 1.400 por mês, 7 vezes o aporte. Certo. Vimos os 4 cenários, todos muito positivos. Agora vamos juntar tudo. Qual é a grande foto? O que essa simulação nos ensina quando a gente olha para a média desses resultados? A conclusão é poderosa. A síntese mostra que, com um investimento de uns R$ 64 mil ao longo de uma década, foi possível construir um patrimônio médio, considerando as 4 empresas, de R$ 250 mil. 250 mil? E o mais importante, em média, a renda passiva mensal gerada seria de R$ 1.600. E aqui tem uma métrica que eu acho que amarra tudo de uma forma muito elegante. Você pode explicar aquele conceito de dividend yield on cost? Porque eu acho que é aqui que está o verdadeiro pulo do gato. Claro, é a métrica que realmente mostra a recompensa pela paciência. O dividend yield que a gente vê por aí é o dividendo anual dividido pelo preço atual da ação. Certo, de hoje. Mas o yield on cost calcula o seu rendimento com base no preço que você pagou pelas suas ações, lá atrás. Peraí, então não é sobre o preço de hoje, mas sobre o meu custo original? Exatamente. Pensa assim, é como plantar uma mangueira. Você pagou R$ 10 na muda em 2016. Esse é o seu custo. Ok. 10 anos depois, essa mesma árvore, pela qual você pagou os mesmos R$ 10, te dá 500 mangas por ano. O seu rendimento não é sobre o preço de uma muda nova hoje, é sobre os R$ 10 que você pagou. Seu yield on cost é gigantesco. Que analogia fantástica. Agora ficou claro. E qual foi o yield on cost médio da nossa simulação? A renda anual média da carteira seria de R$ 19.200. Se a gente dividir isso pelo custo total de aquisição, os 64 mil, a gente chega a um dividend yield on cost de 30% ao ano. 30%. Isso quer dizer que, a cada ano, o investidor estaria recebendo quase 1/3 de todo o dinheiro que ele tirou do bolso. Isso parece surreal. É exatamente esse o poder do reinvestimento. Não é mágica. É matemática e paciência. É a sua recompensa pessoal pela disciplina e pelo tempo. No fim das contas, o patrimônio final foi, em média, quase 4 vezes maior que o valor desembolsado. E a renda projetada, 8 vezes maior que o aporte. O que só reforça a mensagem principal. Uma única decisão consciente, como comprar um carro mais barato, quando combinado com disciplina, pode construir uma riqueza que muda a vida. E vale lembrar que o nosso cenário foi até conservador em um ponto, certo? Foi sim. A gente assumiu um aporte fixo de R$ 200 por 10 anos. Na vida real, é muito provável que a capacidade de investimento de uma pessoa aumente nesse tempo. A renda aumenta, a pessoa é promovida. Exato. Alguém que conseguia investir R$ 200 em 2016 provavelmente conseguiria investir bem mais hoje. Se a gente ajustasse isso, os resultados seriam ainda mais espetaculares. É um lembrete poderoso. As escolhas que a gente faz hoje sobre como gastar nosso dinheiro desenham diretamente a liberdade que teremos amanhã. Sem dúvida.
E isso nos leva a um pensamento final. Nós vimos o poder de uma única grande decisão combinada com a disciplina de investir. A reflexão que fica é: quais outras decisões cotidianas, que parecem pequenas hoje, poderiam ter um impacto multiplicador semelhante no nosso futuro se a gente reexaminasse elas com essa mesma lente de custo de oportunidade? Este é um resumo sobre como pequenas economias podem gerar um grande patrimônio investindo em ações. Olha só, nossos estudos fizeram uma simulação de 10 anos. A gente quis ver o que aconteceria ao investir a diferença de preço entre um carro popular e um mais caro, somada a uma pequena economia mensal em grandes empresas que pagam dividendos. Primeiro, a base do investimento. A simulação começa com um aporte inicial de R$40 mil, que seria a diferença economizada na compra do carro lá em 2016. A isso, a gente soma aportes mensais de R$200. Ao longo de 10 anos, o total investido do próprio bolso seria de mais ou menos R$64 mil. Segundo, o efeito bola de neve nos resultados. E aqui a coisa fica impressionante. Investindo na Taesa, por exemplo, aqueles R$64 mil teriam se transformado num patrimônio de R$316 mil, com uma renda passiva projetada de R$2 mil por mês em 2026. Já em outro caso, com a BB Seguridade, o patrimônio chegaria a R$182 mil, gerando uma renda de R$1.800 por mês. E, finalmente, o retorno que veio através dos dividendos. Um ponto aqui é crucial. Todos os dividendos foram reinvestidos. Em empresas como o Banco do Brasil e Taesa, o total de proventos recebidos no período superou o valor que a pessoa investiu. Para você ter uma ideia, no caso da Taesa, foram R$145 mil em dividendos contra os R$64 mil aplicados. A simulação demonstra que a disciplina de investir mesmo com valores modestos pode multiplicar seu capital e criar uma fonte de renda passiva muito significativa ao longo do tempo. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!